Olá, empreendedores! Hoje a gente tem um Hub Pix aqui especial e um tema super quente que a gente vai falar um pouco sobre pagamentos sem fronteiras, stablecoins e cross-border com o pessoal da Avenia. Então são nossos clientes aqui da UV e hoje aqui representados pelo Caio Yannis e pelo Matheus Moura. Falar um pouquinho de vocês aqui. O Matheus hoje, ele é foi sócio sênior da Hicks Capital, um dos principais hedge funds do Brasil, onde cresceu de analista a líder de time de investimentos. Iniciou sua carreira no BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Engenheiro aeronáutico pelo ITA e traz a disciplina dos mercados de capitais e capacidade de escalar operações complexas com velocidade e precisão. Matheus hoje é CEO da Avenia. Seja muito bem-vindo ao Hub Pix. Prazer estar aqui. Bom. E o Caio representa a nova geração de construtores de fintechs da América Latina. Super verdade isso aqui, ó. No Pagar.me, criou e liderou o time de Business Intelligence após ter atuado na estratégia de precificação na Kraft Heinz e como analista de investimentos em cripto na Ada Capital. Formado pela FGV e detentor da certificação de CGA, combina instinto de produto, profundidade analítica e execução de pagamentos. E hoje aí, à frente da área de tecnologia e produtos da Avenia. Caio, seja bem-vindos. Obrigado. Então, bate-papo só sobre engenheiros, aproveitando aqui também o nosso CEO da UV, Rafa, muito obrigada por ter aceito esse convite também para conduzir esse papo. E conta pra gente o que a gente pode esperar desse podcast hoje aqui. Amigos da Avenia, eu não vou negar, eu sou fã. Sou cliente, sou fornecedor, mas sou fã, cara. Eu acho que vocês estão num futuro brilhante. E esse podcast, cara, grandes expectativas porque a gente tem para conversar. Porque a gente está conversando de uma realidade, algo que já está funcionando, algo real e do futuro. Então, olha que legal, a gente está falando de uma onda que tem alguns anos, né? E agora ela vira realidade. Bora conversar, galera. Bora. Então, eu sou Juliana Carandina, executiva de contas aqui da UV, e acompanha aqui para ver o que a gente vai trazer para vocês nesses próximos minutos aqui. Pessoal, o que é a Avenia? E como é que começou a história de vocês? A Avenia é uma empresa de pagamentos internacionais usando stablecoins. A gente ajuda ou empresas brasileiras a fazerem pagamentos fora, ou empresas globais a atuarem no Brasil. Ao invés de usar a tecnologia tradicional dos bancos de câmbio, a gente usa stablecoins para fazer essa operação. Então, onde que surgiu a ideia original? Como é que vocês começaram? Como é que vocês começaram a sentir esse problema aí? A gente teve um fundo de investimentos, eu e o Caio, a gente era investidor, e esse fundo ele era fora do Brasil. E muitas vezes a gente captava recursos do mundo inteiro de investidores, e sempre era trabalhoso lidar com o sistema SWIFT, captando seja do Brasil, seja da Europa, mas em dólares. E o nosso fundo investia no mundo inteiro também, mas através de stablecoins. E a gente nem parava para pensar que a gente estava fazendo transação no mundo inteiro porque era muito simples mandar recursos entre diferentes países, diferentes continentes com essa tecnologia. E para quem não conhece, o Swift, o que é? É um ingrediente mágico? É um molho secreto? O que é o Swift para quem não conhece pagamentos internacionais? Eu já fiz vários pagamentos internacionais, mas eu nunca usei um Swift. Como isso funciona para quem não é do mercado financeiro? O que é o Swift? E por que a Avenia está reinventando essa tecnologia? É basicamente um sistema de pagamentos internacional para bancos de diferentes países conseguirem se comunicar. Hoje, basicamente, é muito lento, porque o banco do país A envia uma ordem de pagamento e o banco do país B demora vários dias para processar essa ordem, e se qualquer informação no meio do caminho estiver errada, essa transação volta e o processo tem que começar novamente. A nossa ideia é basicamente criar qualquer função de pagamento internacional como se fosse um wallet. Então, na prática, a gente abstrai todo o money movement, todo o holding e todas as funções de pagamento para transformar isso num wallet em que todas as transações acontecem de maneira instantânea. Quer dizer, vocês estão... Deixa eu entender, hoje demora dias isso para mover dinheiro mundo afora. E aí vocês querem fazer em quantos dias? A gente quer fazer instantaneamente. Então vocês querem sair de dias para segundos. Vocês querem, não é nem dias para uma tarde, não é nem dias para horas, é dias para segundo. Em qualquer país do mundo, em qualquer lugar. Essa é a ideia da Avenia, é isso?
Exatamente, exatamente. E a gente quer ser mais que isso, a gente quer ser uma infraestrutura para que os nossos clientes consigam oferecer produtos financeiros em qualquer país. Então, se você parar para pensar, há muito tempo, para você subir um servidor no Japão, era um projeto de meses. Você tinha que ir lá no Japão, entender como é que funciona o regulatório lá, como é que funciona o data center lá, como é que funciona o operacional lá. E na prática a AWS disruptou isso. Então hoje você entra na AWS, clica num botão e sobe um servidor no Japão. O que a gente quer fazer é a mesma coisa com pagamento. Então tudo que você precisaria se preocupar, abrir uma conta bancária, abrir uma empresa, contratar advogados, se preocupar com o regulatório, a gente abstrai tudo isso em uma única wallet. E a gente é toda essa infraestrutura de tecnologia e de compliance para o nosso cliente. E por que só mover dinheiro internacional? Se é tão legal esse paradigma que vocês estão quebrando, né, de sair de dias para segundos, né, instantâneo, eu posso usar isso aqui no Brasil também ou só quando eu estou movendo recursos entre países? É só para empresas que importam, exportam? Ou eu posso usar essa infraestrutura aqui no Brasil também? Hoje o nosso produto principal ele está muito relacionado a cross-border e essas empresas que movimentam recursos de fora, seja uma empresa brasileira que quer lançar em outro país ou uma empresa de fora que quer lançar no Brasil e fazer alguma experiência multipaís. Mas no fim, quando você pensa na tecnologia de stablecoins e blockchain, existem diversas possibilidades do que dá para fazer. Seja melhorar a infraestrutura de crédito, tem algumas pessoas fazendo isso, seja a parte de investimentos tokenizados. Então, quando você pensa de maneira mais holística, como o Caio comentou, né, do ponto de vista tecnológico, dá para você ser infraestrutura para mais coisas além dos pagamentos internacionais ao longo do tempo. O cliente da Vênia é uma empresa ou é uma pessoa? Ou pode ser qualquer um? Existe essa demanda de... Como é que você classifica o seu cliente hoje? Que dores você resolve? O nosso cliente é uma empresa. E eles são basicamente dois tipos de empresa. Ou uma empresa de pagamentos de fora, que precisa atuar no Brasil e ela quer se conectar com o sistema Pix e ela precisa trazer recursos de fora e mandar recursos para fora continuamente. Ou um aplicativo fintech, uma fintech que é um aplicativo, seja ele atendendo pessoas físicas ou pessoas jurídicas no final, mas ele é o meu cliente diretamente, né? Então, para dar um exemplo, né, a gente tem um cliente da Argentina que ele criou uma experiência usando nossas APIs que ele permite o argentino vir ao Brasil e pagar Uber, lojas Renner, água de coco na praia, restaurante, hotel, tudo acontecendo em 7 segundos, né? Desde o cara com pesos na carteira dele paga um Pix, captura esse Pix, traz para o Brasil e a gente faz o pagamento aqui no Brasil, faz a conversão, tudo em 7 segundos. Legal. Como é que vocês veem isso agora com uma janela interessante regulatória? Tivemos aí anúncios importantes no Brasil, né? O Banco Central atuando. Vocês vão ser regulados agora? Como é que fica a Vênia nesse cenário recente de regulação forte para stablecoins? A gente vai ser regulado, a gente acredita muito que para você ser uma infraestrutura sólida para os seus clientes, a regulação é muito importante. Então, a gente tem trabalhado já nesse tema regulatório há bastante tempo. A gente é acelerado pelo Piero Neto Advogados e vem fazendo um trabalho com ele já nessa frente há bastante tempo. E a gente acha que é muito positivo o tema regulatório de uma forma como um todo, né? O Banco Central está trazendo mais legitimidade e confiança para o setor, que para o nosso negócio é muito importante, né? E acho que, vendo o que foi publicado da regulação, o Banco Central acertou bastante. Então, se você parar para olhar, muito do que veio aqui para o Brasil está bastante alinhado a todos os padrões internacionais e a como foi feita a regulação de VASP em outros países, como na Europa e nos Estados Unidos. Acredito que isso vai trazer, de fato, uma segurança muito grande para esse segmento de cripto, para esse setor de stablecoin, cross-border payments, e, de fato, vai fazer com que apenas players sérios consigam entrar nesse mercado e vai atrair muito a atenção de players institucionais, até como nossos bancos, Itaú, Nubank, Bradesco, etc., para participarem desse jogo. A regulação
a regulação permite um arcabouço mais institucional e aí mais segurança para vocês. Vocês estão vendo com bons olhos a regulação. Perfeito. Como é que vocês vão ver, desdobrando assim duas perguntas. A primeira é, se players institucionais vão entrar, vocês acreditam que esse mercado cresce, ele sai de ser nicho? Como é que vocês vão se posicionar aí agora com uma regulamentação no Brasil? E a mesma pergunta para o resto da América Latina. O Brasil está na frente, atrás? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acredito que o mercado cresce, porque hoje, querendo ou não, o uso de stablecoins ainda está muito focado em pessoas que já estão acostumadas a usar cripto nas suas operações há muito tempo. E agora, com a regulação, eu acho que o uso de stablecoins para cross-border vai deixar de ser uma coisa nichada e vai virar a regra. Então, de fato, é uma tecnologia muito inovadora para melhorar a infraestrutura de pagamentos internacionais. E com a regulação vindo, todo mundo vai querer usar, porque é muito melhor do que a gente tem hoje. A regulação brasileira hoje, ela está à frente, atrás do Genie Act nos Estados Unidos, Money Act na Europa? Como é que a gente está em relação a... Igualamos, estamos atrás, estamos na frente? Como é que a gente está em relação ao Brasil? Como é que está em relação à Europa e Estados Unidos? Eu acho que o Brasil teve a sorte de ver um pouco do que foi as outras e conseguir corrigir algumas coisas que não faziam muito sentido. Por exemplo, quando você olha para a MiCA da Europa, teve alguns temas controversos de necessidade, o que deveria ser os investimentos das companhias. Eu quero mais disso. Explora, o que são os temas controversos? Por exemplo, foi obrigado que as companhias na MiCA deixassem depósitos em bancos e não depósitos no Banco Central ou em Tesouro. O que, do nosso ponto de vista aqui de Brasil, é uma coisa um pouco controversa, né? Por que eu melhoro o meu risco se eu, como instituição financeira, deposito capital no Itaú e no Bradesco e não numa conta Selic ou não no Tesouro Selic ou alguma coisa nesse sentido? Uma conta né? externa, uma conta de reserva. Né? Exato. Então, a gente... Para quem não nos conhece, qual que é a diferença? Para quem é minha mãe, se ela estiver nos ouvindo, qual que é a diferença porque a gente só entende grandes bancos, mas existe no mercado financeiro o que é uma conta STR? A UV tem a sua conta STR, a sua conta reserva no Banco Central, mas na visão de vocês, como é que vocês vão ver a Avenia ou o BR1 tendo acesso agora a esse tipo de instrumentos? Para a gente reduz muito o efeito de risco sistêmico, né? Você tem menos problema de risco de contraparte porque você não precisa estar com capital depositado num banco e você pode estar com capital depositado numa conta de reserva no final do dia, que você garante que ali é 1 para 1 mesmo, né? Cada capital depositado, ele é para ficar ali, ele é para render, né, taxa Selic de uma forma super simples e segura. Obviamente que tem todo um aparato de segurança tecnológica e de cyber que você tem que fazer para garantir que aquilo é seguro de todos os meios, mas pelo menos risco de contraparte financeira não tem. Ele dorme no Banco Central, não num banco, é isso? Isso. Essa é a verdade. E na regulação da Europa, ele exige que você tenha capital em um banco, o que é uma coisa que foi um pouco controversa, né? Então a gente acertou isso no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente acertou. E nos Estados Unidos, outra coisa controversa foi não permitir que as stablecoins remunerem os seus titulares, né? O que no Brasil a gente não tem essa vedação. Óbvio que existe um tema a ser discutido com a CVM de oferta pública e de ser ou não ser um valor mobiliário, que eu acho que é um tema válido a ter essa discussão, mas não existe vedação, como foi o caso dos Estados Unidos, que claramente a vedação acaba sendo uma proteção da indústria bancária, porque eles acabam tendo depósitos mais competitivos, né? Não tem nenhum fator de ajuste de risco aqui nessa vedação. Por que o Brasil é melhor nisso? Vamos lá, de novo, mesmo explorando mais aí. É difícil. Onde é que a gente acertou? Quer dizer, 2 elogios pro Banco Central? É isso, cara? É difícil, mas você imaginar um Banco Central que a primeira consulta pública que ele faz é uma lista de perguntas, dezenas de perguntas para a indústria. 200 perguntas? Para entender como se preparar para fazer a próxima consulta pública, é você colocar tanto o pé no chão para ouvir o mercado e falar, gente, eu quero ajuda para entender isso. Eu não sei se... Sabe aquela história de quando você tem recurso escasso, você se reinventa e você dá um jeito? Acho que o fato de ter menos contingente, ter um tema de recurso escasso, a gente fala, cara, o nosso único jeito é se aproximando do mercado, é entendendo o que está acontecendo nos outros países e aprendendo e não tentando construir o prédio do zero da nossa cabeça. O terceiro elogio para o Banco Central, esse estou anotando.
Deixa eu entender. O Banco Central, então, o que acontece? Ouvindo nas tuas palavras, um exercício de humildade, aí, ouvir o mercado, correto? É uma bela leitura das consultas públicas. 2, ele entendeu o que foi feito na Europa e nos Estados Unidos, e aí trouxe para o Brasil. Quer dizer, então, eu estou tentando arrancar uma pergunta mais difícil. Estamos na vanguarda, é isso? Olha, eu acho que, em termos regulatórios, a regulação de ativos virtuais ela é bem abrangente, assim. Ela fala bastante sobre pagamentos já, ela fala bastante sobre... Óbvio, fala sobre exchanges, que eu acho que é o tema principal de investimentos, que a maioria do mundo tentou abranger. Mas aqui a gente fala sobre câmbio, a gente fala sobre pagamentos. Se você comparar com a Argentina, lá, para você ter os mesmos poderes, né, regulatórios de uma VASP no Brasil, você precisa ter 2 licenças lá na Argentina. Porque eles separaram muito o que é o mundo blockchain do mundo não blockchain. E o Eu não Banco sabia, Central tem não. regulamentação na gente? Vou deixar para a Juliana explorar a América Latina com vocês. E aí, como é que fica o resto da Latam? A Argentina tem uma regulamentação, é um pouco diferente, porque ela não é o Banco Central regulador, e ela não engloba pagamentos e câmbio. Aí é outra regulamentação de PSPs para que engloba isso. Então é um pouco diferente, mas existe uma tentativa de regulamentar o setor Fazendo um paralelo, também. como se fosse a CVM deles. A grosso modo... É como se fosse a CVM. A É isso CVM mesmo. tá mais ativa. Mas aí até explorando essa parte de câmbio que você falou, deixa eu dar alguns passos para trás, e vocês falaram muito sobre essa parte de câmbio em stablecoin. Então, traz pra gente primeiro o que é stablecoin e como isso diferencia de um câmbio padrão. Stablecoin é basicamente uma criptomoeda atrelada a uma moeda fiduciária. Então, por exemplo, a gente tem a nossa stablecoin que se chama BRLA e ela sempre equivale a R$1. Por quê? Porque para cada stablecoin que eu emito, eu tenho que ter R$1 guardado na minha conta bancária, investido em Tesouro Selic. Então, se o Rafael quiser comprar um BRLA comigo, ele deposita R$1 comigo e eu emito... Você podia me dar um BRLA, né? Podia ganhar um emplacado assim, né? Bonitinho. Podia ser, né? Quem tem o primeiro Eu. token? Eu. E você é o ok. segundo? Não, eu acho que eu tenho o Putz. terceiro, o Eric tem o segundo. Quem é o primeiro token, Mint? Eu fiz questão de ter o primeiro BRLA mintado na minha wallet. Tá maravilhoso. Depois a gente precisa ter um... Qual que é agora? Já tá... Mas volta pra cá, pra gente falar pra quem não é muito da pergunta. Quer dizer o seguinte, pra cada BR... O que é BRLA? BRLA é um produto da Venia? Isso. BRLA é uma stablecoin e hoje a gente usa essa stablecoin como infraestrutura para fazer pagamentos cross-border. Como é que a gente faz isso? Além do BRLA, a gente tem outros stablecoins no mundo, começando pela USDT, que é a da Tether. Então, é a stablecoin do dólar. E ela funciona... Ela é a única do dólar ou não? Também tem o USDC, que é da Circle, são as duas maiores. E a gente faz essas transações cross-border basicamente trocando o BRLA pelo USDC ou USDT e vice-versa. BRLA, então, é uma stablecoin da Venia no Brasil, que para cada token você tem R$1. Isso. Nossa, E a gente é a única stablecoin em real que é auditada mensalmente. Então, a gente tem um... Bom, por enquanto, né? Teremos agora a regulamentação, acho que todas serão auditadas. Perfeito, mas a gente já começou a fazer dessa forma desde 2023. Eu acho que essa é a minha próxima pergunta. Como é que vocês provam que tem R$1 lá? Basicamente, a gente tem uma auditoria independente que verifica quanto que a gente tem nas nossas contas bancárias e quanto que a gente tem emitido de lastro da stablecoin. E como é que ele consegue verificar quanto de stablecoin a gente tem emitido? Porque a blockchain é um ledger público. Então, você consegue basicamente verificar o nosso contrato em qualquer data e qualquer métrica. Então, você consegue ver quanto de stable a gente tem emitido, quantas carteiras interagiram, quantas transações a gente fizeram. A gente não consegue nem mentir o nosso volume para os nossos prestadores de serviço, porque tá tudo lá, é tudo público. Você acha que o lado tokenizado é mais seguro que o lado de fiat? Eu acho que... Se você quiser pular essa pergunta, pode, mas eu gosto de fazer essa pergunta. Qual lado você acha mais auditável? Mais fácil O auditar? lado tokenizável, ele é mais seguro e auditável pelo fato das informações serem transparentes. Mas eu acredito que a segurança vem de unir o lado fiat com o lado stablecoin. Então, no lado stablecoin, você tem basicamente uma série de transações com uma série de carteiras e você não sabe de quem é a carteira. Uma coisa que a gente fez foi juntar as duas coisas. E aí, um use case que eu posso trazer
é justamente o use case dos argentinos pagando Pix no Brasil. Então, a gente fez com a UV, que é o nosso provedor de Pix, basicamente uma coisa que envia a transação da blockchain em cada payout que a gente faz no Pix. Então, dentro do Pix tem um campo de metadata, a gente vai lá e coloca, UV, esse payout aqui para essa água de coco, ela está atrelada a esse hash da blockchain que comprova que a gente queimou a quantidade equivalente. Isso é genial, né? BRLA. A gente consegue unir o mundo fiat com o mundo token, né? Explica um pouquinho o que é o mundo Fiat para quem não conhece. A gente não é carro que a gente tá falando, não, tá? O mundo Fiat É é o dinheiro de basicamente o mundo real, digamos. Então, é você transacionando as moedas tradicionais de cada país. É eu fazendo Pix, é eu fazendo uma transferência em dólar, enfim, é eu movimentando o dinheiro tradicional. Enquanto o mundo blockchain é eu movimentando criptomoedas, tokens. Então, é eu movimentando o BRLA, on-chain, é eu movimentando o SDT, o STC e outros tokens. E a gente junta as duas coisas. Então, o argentino, por exemplo, ele movimenta o BRLA, que automaticamente movimenta uma transação de Pix no Brasil. Ou seja, tem toda uma cadeia, né? E deixa eu aproveitar que você acabou trazendo aí a UV, vocês falaram um pouco da UV. O que fez vocês escolherem a UV aqui? Vocês citaram muita parte da velocidade do Pix, mas para alguma empresa que considere utilizar a UV no Brasil ou algo parecido até com vocês ali, quais foram os fatores mais decisivos? O que vocês enxergam que pode agregar muito na infraestrutura da Avenue? Acho que teve 3 principais pontos. O primeiro deles é, de fato, o fato da UV ser direta de verdade, ser conectada ao Banco Central diretamente via um data center físico, que faz com que a gente tenha um SLA de praticamente 100%. Então, mesmo que a AWS caia, ou o Google Cloud caia, ou alguma cloud caia, a UV está ali. E isso faz também com que a gente tenha uma latência muito mais performática para os nossos pagamentos. Então, muitos clientes nossos demandam que o Pix seja feito muito rápido, porque muitas vezes é o argentino ali esperando na barraquinha para confirmar o pagamento. E a UV, através de vários testes que a gente fez, inclusive, demonstrou ter uma performance excepcional nesse lado. E, por fim, acho que é a qualidade no atendimento e a proximidade que a UV tem com os seus clientes. Então, a gente consegue ser muito próximo do Rafa, que é o CEO, do Sibelius, que é o CTO, da Juliana, e qualquer problema que a gente tem ou qualquer coisa que a gente peça adicional, o time de fato está ali e desenvolve super rápido, 24 horas. Para a gente isso fez total diferença. Tem que evoluir junto, né? Eu acho que a gente, como habilidades, né, pagamentos locais é uma habilidade muito importante para o nosso negócio, como outras, né, reporte de câmbio, a liquidez e o trading. Então, a gente precisa achar quem é infra de verdade, né, quem é super técnico, quem se preocupa muito com ter a infraestrutura e a parte técnica e o produto feito com zelo dentro de casa, né. Tem muita gente que a gente chama de rapper, né? Ele acaba sendo a infra da infra da infra. De alguém, né? Os paradapos do clipe colado numa fita isolante quando às vezes você tá no 5º layer e você nem sabe, né? Então, quando a pessoa se preocupa em construir o máximo de coisas possível dentro de casa, você vê que aquilo ali é um negócio que vai parar de pé e vai ser sustentável, né? Então, isso faz muita diferença pra gente. Vamos falar de Latam agora. Por que não tem aí o MXLA, o COLA, Colômbia, Paraguai, Uruguai? Latam? Quais os próximos passos da Avenue? Vamos marcar assim, a gente voltar daqui a 5 anos aqui. Onde é que a gente vai estar aqui? Quais são o Think Big de vocês aí? Com certeza a gente vai ser uma companhia muito mais regional do que a gente é hoje. Eu acho que Por quê? Tem um processo natural do tema regulatório que a gente estava falando, que o Brasil saiu um pouco na frente, então validou e a gente conseguiu construir as coisas aqui primeiro. A Argentina já está agora também nesse mesmo processo, a gente já deu entrada lá na nossa licença de prestador de serviços de ativos virtuais. Teremos a Vênia Argentina, é isso? Teremos a Vênia Argentina logo. Teremos logo. Mas como é que vocês fazem? Então vocês vão incorporar na Argentina, é isso? A gente vai incorporar na Argentina. Por que Argentina? Porque a Argentina é um mercado que, diferente do Brasil, ele está olhando para stablecoins ainda muito no ciclo fechado de cripto, casos de uso de cripto, apenas para investimentos.
Vamos lá, elabora para quem tá nos ouvindo. Então, nós estamos falando para store velho ou né? Não tem cross-border? É, muito relacionado a Bitcoin, muito relacionado a Ethereum, muito relacionado a exchange, essas coisas. Não tem muito ainda a ideia de como que eu uso isso para coisas tradicionais, Transacional né? não existe. Para workflow. Mas, por outro lado, eles entendem muito lá na Argentina disso. Eles têm um entendimento que eu diria que é por razões históricas, até acima do nosso aqui no Brasil. Então, para a gente, parece ser um país que tem muita oportunidade para um player B2B, pensando em casos de uso de economia real, usar essa tecnologia para melhorar as experiências de pagamentos. O próximo passo, então, a Vênia Brasil com BRLA. Teremos um ARLA ou não? Teremos o stablecoin da Argentina também. Por que LA? Tem alguma explicação? Não? Na verdade, é só o A. De Avênia? Não entendi. É BRL de BRL de Brasil, A de Avênia? E A de Avênia. Então como é que seria? ARRA? Então, Arsa. Arsa. ARS da então moeda tem a argentina. letra ISO, é isso? E o A no final? Exatamente. É tipo o SDT. Legal, engenheiro, é isso mesmo? Temos engenheiros à mesa? Nossa, que legal. Então não é BRLA? Olha que ato falho meu, eu sempre achei que era BRLA, não é tipo BR. O SDT da Tether, o SDC do Circle. Exatamente, é só o A. É BRL de BRL A. BRLA. Que chique. Tá, e aí? E os grandes mercados, Europa e Estados Unidos? Eu acho que como na proposta de valor de você ser uma empresa de cross-border, é muito importante o dinheiro ir e vir, né? Então, qual que é a contraparte de mercado? Então, é muito importante para a gente ter bons relacionamentos com providers nos Estados Unidos e na Europa e também ter o início das nossas operações proprietárias lá, né? Então, nos Estados Unidos, especificamente, a gente também está entrando na FinCEN com um pedido de MSB e vamos começar o processo de ter as licenças de transmissão de dinheiro lá. Transmissão ou money provider? Transmissão. Por que transmissão? Porque eu acho que transmissão a gente olha um pouco diferente Latam e fora de Latam. Latam é um lugar que a gente quer ser bem ultra mega conectado no ecossistema financeiro, então eu quero ter minhas próprias licenças, não quero me conectar a infraestruturas que não sejam como vocês, que sejam layers de layers de layers, eu quero me conectar com quem de fato está conectado. Nos Estados Unidos, a gente quer ser um pouco mais low touch, então eu vou ter as licenças para ter algumas habilidades, mas provavelmente eu vou ter, o jeito que eu vou selecionar providers lá vai ser um pouco diferente, até porque o meu foco de negócio é quem está movendo dinheiro para, entre ou de Latam. Então, o SDT, o SDC fica forte ainda. Fica forte. Tether continua. Por exemplo, a gente não vai lançar um stablecoin dos Estados Unidos e da Europa. Queria a gente vai tanto só uma empresa brasileira. Seria legal, hein? Porque não dá... Vamos fazer uma provocação aqui. Provocação alto nível. O mercado brasileiro em relação aos Estados Unidos, que é 10 vezes maior. O americano é 10, 20, 30 vezes maior. Qual que é o chute de vocês aí? É uns 100 vezes? 200 vezes? É mais perto de 100 do que de 10. Tá bom. Mais perto de 100. Então, por que vocês estão brincando no Brasil e não nos Estados Unidos? Vocês têm a tecnologia. Por que vocês estão aqui? Aí temos a Argentina, que é super conhecedor, mas menor que o Brasil. Brasil e Estados Unidos. Por que vocês estão aqui e não nos Estados Unidos? Eu acho que tem um tema de... É um negócio que tem muita especificidade de conhecer os instrumentos financeiros, o setor financeiro de cada mercado e regulatório, né? Então, querendo ou não, a gente tem um conhecimento grande e a gente tem um canal de distribuição bom aqui no Brasil, na América Latina. Uhum. Por outro lado, existem algumas companhias... Você vê a história da Renner, quando ela começou no sul do país, a visão deles era ser o maior varejo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aí mudou para ser o maior do Sul. Que depois mudou para ser o maior do Brasil, depois para ser o maior de Latam. Baby steps. E hoje a visão lá é ser o maior das Américas. Então, assim, eu não diria que é totalmente descartável a possibilidade de um dia a gente criou essa empresa forte regional e a gente está agora pensando em ser pan-regional, né? Então, o exercício da escolha. Vocês escolheram o Brasil. Exato. Por escala, cultura, acesso a mercados. Conta um pouquinho pra gente, então, como que vocês estão pensando nessa parte de escalar internacionalmente, ou para quem quer trabalhar com vocês e fazer alguma parceria, talvez em algum outro lugar do mundo? Eu acho que o playbook para muitos países vai ser bem parecido com o do Brasil, que a gente acredita muito em você ser, tipo, boots on the ground, né? Colocar gente lá, criar um time local,
começar a ficar próximo de todos os stakeholders que a gente tem que ficar próximos, mas também vamos manter nosso senso de startup, que cara, a única maneira de você executar com qualidade e velocidade é alterando a alavanca do escopo, né? Então, como eu reduzo o meu escopo de uma maneira que eu consiga entregar uma coisa rápido e com alta qualidade. Elabora isso. O que seria o escopo para você? O que vocês não querem fazer? A gente quer começar com um escopo bem reduzido de atividades. Escopo de produtos, é isso? Pay-in, pay-out, first party, que vai de pesos para nossa stablecoin. Pronto. Period. É só isso que eu faço. Depois eu agrego a stablecoin do dólar. Depois eu crio a minha de lá e agrego de lá. Depois eu começo a pensar em como habilitar experiências third party para outros casos de uso. Qual seria o pior produto que vocês lançariam? Eu gosto de perguntas polêmicas. O que seria o erro estratégico? Vocês já botaram no quadro e stick to the wall e caiu, assim. Que vocês jogaram na parede e caiu no mesmo instante. Acho que seria talvez se prender à visão tradicional de stablecoin, que é, eu vou criar um stablecoin, listar nas corretoras, capturar o yield disso e viver da taxa de juros. É algo que funcionou lá com a Circle e com a Tether nos Estados Unidos, mas a gente acredita muito mais em stablecoin como infraestrutura para mover dinheiro do que como uma moeda para as pessoas holdarem no Brasil e eventualmente terem yield, alguma coisa do tipo. É algo que a gente vai oferecer. Eu acho que é algo que tem que ter, porque isso vai ajudar a gerar mais valor para o usuário, prender o usuário e melhorar nossa proposta de valor, mas não é isso que vai transformar a gente no unicórnio. Acho que a Venia, então, é economia real, é transacional, é isso? No fim, a stablecoin, só por stablecoin, ela é uma feature, ela não é um business. Perfeito. Quem seriam os clientes de vocês, então, hoje? Que tipo de empresa pode procurar vocês agora para usar realmente dessas... Eu acho que todas as fintechs do Brasil de consumidor, né, poderiam estar usando a gente para habilitar essa experiência, a mesma experiência que a gente faz de pagamentos lá, a gente habilitar para o brasileiro, né? Imagina, por geolocalização, um banco percebe que o cliente dele está na Argentina e ele mostra pagar QR Code argentino, que é aceito em qualquer merchant lá, e o cara consegue pagar com o saldo dele em reais de uma maneira super simples, né? Bem bacana. Eu quero perguntas difíceis. Como é que the usual players vão ver você aí? Vamos extrair um suco, uma coisa mais sofisticada. Como é que o mercado tradicional aí, cartão, e os big players vão ver vocês aí? Porque eu consigo usar o meu cartão de crédito na Argentina, eu consigo usar o meu cartão de débito no Paraná. Por que vocês estão tentando reinventar a roda? Na prática, acho que essa parte de cartão existe, mas eu não conheço ninguém que é 100% satisfeito em usar o seu cartão internacional lá fora, porque na prática você não sabe exatamente qual câmbio que vai chegar na sua fatura. Geralmente você paga um spread gigantesco e muitas vezes, enfim, você dá erro no cartão, esse tipo de coisa. Então a gente quer basicamente que você, Rafael, consiga transacionar em qualquer país do mundo como se você fosse um local. Você vai transacionar da maneira mais rápida, barata e zero dor de cabeça. Esse é o nosso lema. Vocês estão competindo contra a indústria de cartões? Eu acho que não é bem uma competição, porque, querendo ou não, você vê, né? Existem algumas empresas, não no Brasil, mas fora, que usam stablecoin para melhorar o settlement do produto de cartão, e eles são emissores. Eu acho que isso é uma coisa... A gente vê a Visa se reinventando e tentando participar desse mercado, com o VisaNet sendo uma coisa que pode acabar até virando quase que um layer de settlement para stablecoins. Então, eu acho que tem ali um lugar que a gente converge, mas o jeito e as proporções de pagamentos hoje tendem a mudar, assim. De fato, porque o que o Caio falou, né? Pensa numa empresa como a Dufry. O tanto de transação negada que esse cara tem com cartão, se ele conseguisse converter tudo para bank-to-bank payments, que vai ser aprovado com certeza, né? A taxa de aprovação é muito menor. Cara, a gente já fez essa conta. É um aumento de EBITDA de uns 12%. Essa é a nova guerra mundial? Quer dizer, nós estamos pensando, mercado consumidor, a gente, todo o e-commerce, companhia aérea, consumer, toda a economia das pessoas, hoje, o que permitiu Uber, Amazon, Apple, Google, you name it, qualquer startup moderna depende basicamente de 2 cartões de crédito, ou 2 bandeiras.
E aí, qual que é o unicórnio vem da onde? Vem de quebrar isso aí? Você deu uma resposta fofinha, eu quero a resposta do Caio, mesma pergunta. Vem de quebrar isso aí? De maneira mais direta, vem de quebrar isso aí da forma que funciona hoje. Então, na prática, ao invés de ter duas bandeiras da forma que é hoje, a gente vai oferecer para a Uber, para a Amazon e para as demais empresas uma wallet que vai ter todas essas capabilities. E não é que a gente vai competir com as empresas de cartão que existem hoje. Na verdade, a gente vai oferecer uma infra melhor para elas. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem um use case de um cliente que ele emite cartão internacional, como se fosse a Wise. A diferença é que ele faz esse settlement em USDC e permite que o usuário dele pague esse cartão em dólar, reais, USDC, cripto ou qualquer coisa, e ele usa a gente como infra. Então, a gente faz todo o câmbio usando stablecoins para que o usuário dele consiga usar esse cartão e pagar esse cartão da forma mais rápida e barata possível. Então, eu diria que, sim, vamos quebrar a forma como o cross-border funciona hoje, mas a gente vai ajudar esses players como infra e não competir com eles. Perfeito. Até trazer agora Rafa, pergunta polêmica, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tragam pra gente aponta um mito sobre pagamentos internacionais via fintechs aqui na Latam, cenário Latam. Qual seria um mito hoje de pagamentos internacionais? E por que seria um mito? Um mito? Tem Que as uma pessoas pergunta, tem uma acreditam. sequência dessa pergunta. Já tem essa pergunta, prepara para umas mais difíceis aí. Basicamente, Quais que são as os pessoas mitos de acreditam? cross-border na Latam aqui? Acho que tem um Você mito enxerga que que não é verdade. muita gente propaga no Brasil, mas principalmente depois que veio a regulação do Banco Central, caiu por terra, que é, se eu estou usando cripto, eu não estou fazendo câmbio, então eu não devo nada a ninguém. Muito pelo contrário, o Banco Central formou um entendimento com a 277 que toda transação de cripto e com stablecoins, ela caracteriza-se como uma transação de câmbio porque eu estou ou mandando dinheiro para fora do Brasil ou trazendo dinheiro de fora do Brasil para dentro. Independente se eu estou usando stablecoins, se eu estou usando reais, se eu estou usando dólar, o fato da transação ter este comportamento caracteriza um câmbio. Então, Ela é rastreável. É rastreável. Então, esse é um mito muito grande de é cripto, então não é câmbio. É cripto, ninguém vai me rastrear. Se eu estou tocando no real para trocar por cripto ou vice-versa, eu estou fazendo câmbio e pelo fato de eu ter tocado no real, eu estou sendo rastreável. E quem está fazendo essa transação para mim, como infra, é obrigado a me rastrear e transmitir todas as informações para o Banco E Central. foi o que a gente fez, né? No Pix, a gente carrega o hash do token no Pix. Agora, inovação. Acho que muitas ainda não viram. Tá, qual que é o segundo mito? Que mais de mitos tem em cross-borders usando stablecoins? Já que vocês não... Eu consigo evadir impostos? Essa é uma próxima pergunta. Já vou tentar as perguntas difíceis aqui. Muitos já nos perguntam isso, assim, declara na Receita, como é que funciona isso? É como o Caio falou, desde 2017 já tem um comunicado formal que fala que é uma transação transfronteiriça, né? Então, todos os reportes de câmbio, todos os reportes de receita, o IOF é devido, quando você faz uma operação de câmbio, é tudo a mesma coisa, assim, tipo, não tem essa solução mágica, assim. Então, a Vênia não vai se posicionar nesse mundo shadow aí. Vocês estão... Não, a gente... Se eu quiser evadir... É a pergunta que eu quero fazer. Você vai ter que procurar divisas, outro provider. Não vou dizer que eles não existam, mas você vai ter que procurar outro. E como é que fica a luz da regulamentação recente? Agora ficou mais difícil, mais fácil? Ou ficou... O que essa regulamentação traz? Eu acho que quando entrar em vigor, tanto por questões de capital, quanto por questões de necessidade de reportings formais, né? Porque antes não tinha. Você tinha que saber, mas você não tinha que reportar. Só se você fosse questionado. Vai ficar bem mais difícil você atuar às margens da regulação. E pra gente, no final do dia, isso é positivo porque a gente já estava atuando como regulado, né? E traz o quê? Traz celeridade ao mercado. Quem reporta? Eu reporto, você reporta? Quem paga? Eu que pago? Como é que eu pago esse imposto? Onde é que tá? Eu como usuário aí? A gente como provider vai ter que... recolher. A gente vai ter que recolher, assim como os bancos de câmbio fazem hoje, né? Isso. E, eventualmente, se você transacionar num provider internacional, então, sei lá, você depositou o STT numa corretora internacional que não tem absolutamente nenhuma operação no Brasil e trocou por Bitcoin, você, como brasileiro, deveria reportar por conta própria. Não entendi, elabora para mim. Eu deveria fazer o quê? Eu usei a PRLA ou usei outra coisa? Você usou uma entidade estrangeira, que não é a gente. Se você usar a gente vai reportar por você.
Por isso, inclusive, eu recomendo que você use players do Brasil para transacionar em cripto, porque você não vai ter todo esse trabalho. Se você quiser dar um despertão e falar, putz, eu vou usar um cara aqui da gringa, que eu sei que ele não vai reportar, você vai ter essa obrigação. Eu, Você- como Ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica comprando uma. Exatamente. Ou pessoa jurídica. Então a Vênia tá fora desse mercado shadow aí. Sim. Então o mito de transações cross-border, que elas não são rastreáveis, se existir, Caindo acabou por por terra. terra. Correto? Acabou por Com terra. certeza. E os impostos. Também Mesma tem coisa. Também. Tá, mas se vocês não pagam imposto e vocês declaram, por que eu não uso meu bancão para vocês? Por que eu vou usar a BRLA, a Vênia, se é tudo igual aos outros? Qual que é a diferença de vocês? A gente ganha na tecnologia forte de você conseguir fazer tudo por API, conseguir construir um produto em cima disso, de ser rápido a execução. Então, esses produtos de pagamentos que a gente está falando, que tem 1.000, 10.000 pagamentos por dia, é quase inviável você fazer com bancão. Mandar um que você- fax, né? Sim. Uma ordem de A primeira compra. coisa que você vai aparecer lá, vamos abrir um Skype aqui pra gente fazer os fechamentos dos câmbios. Tá, pô, 10.000 mensagens no Skype vai ser difícil. E o spread? Ainda tem a parte de preço que até para você fazer o reporting tem preço variável, né, em percentual, que ninguém nem nunca entendeu isso. E acho que até a parte Sim. de processo de compliance mesmo. Então, às vezes, para você onboardar 10.000 empresas ou 10.000 pessoas físicas com um player mais tradicional, vai demorar muito. A gente quer trazer a mesma segurança e a mesma barra alta em níveis de onboarding, mas conseguir fazer isso na velocidade muito maior para que o nosso cliente tenha uma experiência lisa de onboarding e consiga oferecer uma UX melhor para os usuários finais dele. Deixa eu aproveitar então essa tua fala. Como que a Vênia hoje lida com a parte de compliance, de liquidez, toda essa parte de câmbio aí, para especialmente players que trabalham em vários países, né? Se puder elaborar um pouquinho. Não, legal. Esse foi um mito que a gente caiu, que era o mito de acreditar que ia ser um provedor de compliance global que ia resolver todos os nossos problemas para todas as pessoas do mundo. Ah, é? Conta mais, quero saber. A gente achou que não, só vai precisar ter um provedor, que tem esses globais que são grandes e eles atuam em todos os países, eles estão conectados em todos os birôs e eles vão dar todas as respostas que a gente precisa de compliance. Compliance, para você ler, tá, pra gente elaborar. Compliance fala de QIC, é isso? É ambos, né? A gente está falando tanto de você conhecer seu consumidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, Como também a transação. quanto também a parte do monitoramento de transação. Tem essas soluções one-stop shop que Globais. falam que vão resolver todo o seu problema no mundo inteiro, mas que no fim elas resolvem basicamente o check the boxes para o mínimo regulatório de cada país, sendo que na vida real a gente não opera com o mínimo, né? A verdade é que, como uma empresa de pagamentos, você tem gente que vai tentar tentar bypassar a sua Game the plataforma system, é isso. exato, jogar com o jogo do sistema. E só fazendo o mínimo você não consegue evitar isso. Então a gente precisa de providers locais, a gente precisa de providers específicos para a parte de on-chain, de transaction monitoring. Mesma coisa para off-chain, que não tem muito ainda para Pix, né? Tem providers informacionais. Temos a UV. Não, assim, A UV tem, para quem não conhece, a gente tem uns belíssimos produtos de antifraude. provider dedicado, tipo Clear Sale para Pix, alguma coisa, não é uma coisa que existe. Então a gente tem que trabalhar com nossos providers internos e não só nossos providers bancários como vocês, mas criar seus próprios sistemas Qual que é o internos. desafio né? aí? Acho que assim, o Pix é ótimo. Mas... Eu acho que o problema é que quando você pensa na Wire nos Estados Unidos, 30 minutos para enviar, tem schedules, você consegue fazer o negócio parar no meio. Esse é o desafio, A barra né? de SLA é muito menor do próprio Banco Central, que ele exige das instituições financeiras, né? Não tem pool de capital parado para você esperar, Não tem. para você aliar uma transação. Então, assim, o real time ele é muito legal para todo mundo. Pra quando dá Bem, certo, quando dá O errado. tamanho do desafio para resolver problemas no real time, porque você fala assim, cartão, chargeback, 30 dias de prazo entre a autorização e o settlement. Pra você Daqui a 28 repensar dias eu aquela falo, transação. Rafa, aqui estamos no dia 28, eu acho que isso aqui não é legal, essa transação. Vamos dar uma justa? Beleza, a gente vai resolver. 28 dias no Pix? Já foi, cara. Impossível. Já Tipo, passou. Vamos compartilhar. A gente está trabalhando internamente com vocês de autorizar, liquidar
né? Já falando com a contraparte e o antifraude em 200 milissegundos, né? 1,5 segundos era o que a gente se prometeu, agora nós estamos indo para 200 milissegundos. Como é que isso é para vocês, da gente tomar uma decisão de antifraude de 28 dias, né? Indo agora para 1/4 de segundo, né? Menos que uma piscada. Menos de uma piscada. Sinceramente, é inimaginável, nas nossas discussões há 12 meses, a gente tá pensando nisso hoje, assim. É uma coisa que a gente falou, cara, isso aqui vai ser uma... Game changer Porque você não pra sabe valer. quem vai pagar antes dela começar, correto? Você não sabe Exatamente. quem é o contrato. Perfeito. Você só sabe um lado ou não? E a gente sabe os dois lados. Mas depois que a transação fecha. Quando Depois que a ela começa, transação só... fecha. É. Exatamente. E aí você tem que meio que... É quase que parar no meio, né? Qual que é o mais transação. difícil? O lado recebedor ou o lado quem envia? Pra gente, o lado do payout tem a facilidade que você tá com o recurso, né? E o lado que você recebe, não necessariamente, mas você consegue parar o recurso. É uma pergunta difícil essa, Por isso que eu pergunto. de saber qual que é o mais difícil. Eu acho que... O horário Vamos muda, o embora. dia muda, o cliente muda ou não? Muda. Acho que cada cliente tem uma operação específica e esse critério do horário mudar ou não vai depender muito do business model de cada cliente. Então, por exemplo, se há argentinos fazendo Pix no Brasil, seria estranho você ter uma quantidade grande de transações no ticket médio alto de madrugada. Porque dificilmente O cara que tá turistando comprando no água de Brasil- coco na praia, Isso. correto? Esse é um Exato. caso de uso que O cara você vai comprar espera mais que o motel, final né? de semana seja mais movimentado que a semana, por exemplo. Vida real. E outros, Férias, outros né? casos de uso não, né? Tipo, no final de semana é menos movimentado. Mas, tipo, 3 da manhã tem balada, mas não é tanto assim, né? Deveria ser o grosso do volume. Perfeito. É um desafio, porque você não pode falar simplesmente, não vou transacionar 3 da manhã porque é perigoso, porque eu preciso dar a opção de quem quiser transacionar 3 da manhã poder, mas ao mesmo tempo eu não posso não fazer nada, porque é na hora que todo mundo dorme que o problema acontece, né? Então, o desafio está aí, como é que eu faço um bom sistema de monitoramento e ainda assim ofereço uma boa experiência para o meu cliente final. E acho que, enfim, a UV vai nos ajudar muito nesse sentido também, a gente construir essa solução a 4 mãos. Verdade. Boa. O que você acha que vai revolucionar, aí, então? Tendências para revolucionar o mercado de pagamentos nos próximos meses? Não, boa. Assim, acho que a gente acabou de tocar nesse assunto, Sim. mas real-time payments é uma coisa que não só no Brasil, mas no mundo todo World Wild. vai virar cada vez mais tendência, cada vez mais utilizado. Existe junto com real-time payments vem uma explosão de aumento de casos de fraude, crimes relacionados à fraude, essas coisas. Por quê? Porque todas essas complexidades É mais de difícil de... tudo que foi pensado de antifraude no mundo foi pensado para sistemas que você tem tempo para pensar. Perfeito. E isso cai por terra, num sistema que você não tem tempo para nada. Warren E aí, Buffett tem uma frase muito legal. Quando a maré baixa, você vê quem tá de cueca na praia. É isso? Você tá dizendo que os sistemas de fraude, a maré tá baixando e vai ficar muita Não gente de tem- cueca na praia? É isso? outro sistema. Tipo, quem tá hoje no mercado de fraude, ele A se maré tá adaptar... baixando, é isso? Exatamente. A maré tá baixando e, na verdade, assim, para ele se vestir ou para a UV criar o sistema, ele não é que ele tem vantagem competitiva, na minha visão, porque ele fez um sistema para Wire ou para cartão. Não, a sabe? gente fez... Eu posso abrir agora, invertendo a entrevista. Sabe por que a gente fez o nosso? Porque não tinha outro. Então eu tive que fazer o meu. Exatamente. É o clássico, Nossa, a necessidade dessa forma, faz a né? invenção. Não teve, ninguém tinha no mercado alguém que decidisse antifraude em Precisa 200 fazer. milissegundos. Eu acho que cada vez mais isso vai ser, obviamente, né? A UV pode produtizar cada vez mais isso, mas eu acho que vão nascer esses produtos para resolver uma dor que o real-time payments... Que legal. Então, quer dizer, o real-time payments, vamos dizer que capitaneado mundo ocidental é o Pix. Sim. É o Pix. E aí ele está criando uma segunda divisão de produtos financeiros, que é o real-time anti-fraud, é isso? Teremos isso? Eu acho que com Exatamente. certeza vão ter. Eu acho que a gente vai ver empresas grandes que vão ser muito focadas nisso. eu A acho. Visa Master está lançando seus produtos de antifraude aí, para o Pix, o que é peculiar, né? É. Ásia. Vocês se conectam com os grandes players da Índia. Tá uma movimentação. O Pix é o terceiro. Se a gente, últimos números de cabeça, o Pix é o terceiro instant payments do mundo. Então a gente tem China, Índia. E aí, por que a gente não tem a Vênia na Índia? A Vênia
Shenzhen, China. Essa é uma ótima pergunta. Acho que tem um tema regulatório forte lá, que ainda não teve uma grande abertura regulatória para stablecoins e blockchain de uma forma geral. Mas hoje a gente se conecta na Ásia basicamente ajudando eles a atuar no Brasil e não dando nada de potencial Ásia puro para Não é uma parceria esses muito boa. clientes. Quer dizer, eles têm acesso aqui, a gente não tem acesso lá, é isso? É, mais ou menos isso. Eu acho que a gente olha para esse mercado, acho que tem muita oportunidade, mas não é algo que a gente tem ainda que provavelmente a gente quer fazer em algum momento do tempo. Por uma questão regulatória, política? Tem um tema regulatório difícil. Nos dois principais mercados de real-time payments, inclusive, que é a Índia e China. Eu acho que o Sudeste Asiático tem alguma facilidade um pouco maior, mas Índia e China ainda é o mais E a complexo. gente conseguiria ver a Vênia tentando... Aí mercado secundário, como eu estou mercado de tabuleiro lá, tem lá. China está dominado pelos players locais, Índia, idem, Brasil, bem ou mal está definido o jogo. O jogo está encaminhado. A gente pode sim pensar em vocês tentarem dominar a África, que é um mercado que... Os chineses devem estar indo atrás, a gente também ou não? É um mercado muito interessante. Tem muitos desafios, mas esse eu acho que quando você pensa no LAP de regional para pan-regional, acho que é o segundo mercado mais óbvio que vem na cabeça. Quais? Que seria? Que é a África, né? Tipo, entrar na África, Antes de ir para a Europa? talvez. Interessante, eu concordo com essa tese. Tem mais a chance da... Vamos ver se está alinhado. A chance da Europa em adotar instant payments é maior ou menor do que a Europa? Quem vai primeiro? É porque da Europa e da África, eu acho que a Europa tem um tema de tipo... É tudo muito... Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, eles têm um tema de eu tenho um sistema bancário bem resolvido. Logo eu não tenho demanda para um instant payment, é isso? Exato. Por mais que não seja verdade. Porque a gente viu... Acho que ninguém modelou a demanda do Pix como ela foi. A verdade é essa, né? Eu me lembro até de uma reunião que a gente teve com um cliente, ele era americano, e aí ele perguntava, em quanto tempo vocês processam uma transação em Pix? Aí a gente falava, instantâneo. Ele, não, mas instantâneo quanto? Não existe instantâneo. É 1 minuto, é 2 minutos. O Brasil ainda A vai gente, muito alguns segundos. Ele, impossível. Então, o próprio americano Ele não entende. Eu já não expliquei entende. tantas vezes. É uma sociedade que emite cheques ainda, né? pelos correios. A gente manda muito cheque. Tá, deixa eu entender. Então, se a gente tivesse essa reunião daqui a 5 anos, a gente estaria vendo a Vênia na África antes de ver na Europa? Eu acho que a gente estaria na Europa como aquela tese menos focado, mas atendendo o fluxo de euros, mas com certeza com a região foco a gente estaria vendo na África antes da Europa. Aí por que o Brasil foi tão diferente? Onde é que a gente... Que alinhamento? Parece um eclipse, né? Eclipse total do Sol. Bem raro, né? Por que o Brasil fugiu tão... Por que foi fácil para o Brasil fazer isso? Por que a gente não pode replicar esse modelo aí para fora? Você fala Pix? É. Quando você pega o exemplo do FedNow, do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que uma coisa que foi muito controversa no Brasil foi o Banco Central exigir que todo mundo colocasse o Pix nos seus aplicativos. Genial, na verdade, né? Isso, na época, foi um Banco Central querendo botar o dedo nas empresas. Mas olha o exemplo de quem não exigiu, que é o FedNow, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Tem basicamente um oligopólio de não adoção do FedNow. Perfeito. E eu acho que o outro é, não só o Banco Central exigiu, como ele criou as subtecnologias do Pix, que é, e vai ter uma coisa que vai chamar o Pix Copy e Cola, todo mundo vai ter que aceitar. Vai ter uma coisa que vai chamar o QR Code, todo mundo vai ter que aceitar. A tela, quando alguém pedir para fazer um Pix, tem que voltar assim. Ele criou essas Rails, informações. né? Tá. É literalmente Essa história do um Pix padrão. Cabe assim. um podcast de 1 hora. Eu quero você no próximo debate com os notórios. Ainda teremos o Banco Central. Porque é muito bom a gente resgatar o Pix agora no seu histórico. Qual seria o quebra de paradigma do Pix para as stablecoins? O que seria esse eclipse total solar aí? Que teria que alinhar. Porque o Banco Central, de novo, acho que a história mundial vai ser reescrita pelo trabalho impecável de todo o corpo técnico do Banco Central ao criar o Pix. Mas isso já existe, está feito, é nosso, vamos para frente. Como é que seria esse movimento anticíclico unicórnio, Black Swan? Qual que é o próximo Black Swan de O Banco Central já tentou com o CBDC, né, com o Drex, fazer um movimento nessa linha, né, que é, além do pagamento, você criar você programar um uso do dinheiro, né, criar um workflow para aquele recurso. Eu acho que isso é, assim, incrível, apesar de ser muito mais abstrato.
e mais difícil de explicar que o Pix, então mais difícil de você criar demanda por isso. Mas existe uma oportunidade da gente, como empresa privada de stablecoins, fazer isso junto com o regulador, né? Fazer o Drex settlement volta a privado. Vamos dizer que não sei se o Drex volta, mas O conceito volta. o conceito volta. conceito É. Talvez não, né? E eu acho que tem muitas coisas para fazer com o Drex. Ou melhor, eu vou perguntar diferente. O Drex tá muito à frente do tempo dele. A gente não tá pronto pro Drex? Essa é a pergunta. Eu acho que como sociedade é difícil. Ou seja, porque ele tá muito... É como lançar o Uber sem internet, é isso? É meio isso. A gente parou no tempo a gente parou em discussões que estão de rastreabilidade, de o Banco Central querer entender o que todos fazem, de querer limitar o uso do dinheiro para uma escola e você não pode gastar em outro lugar. Esse tipo de discussão é muito menor do que, por exemplo, você criar um recurso que você dá ele em garantia e num evento de default ele automaticamente entregue para A quem ele transação está garantindo. microcontratos, é isso. E a gente conseguiria deixar de ser o país que mais gasta no mundo com execução de garantia tributária e no judiciário e passar a ser talvez o que menos gasta se a gente tivesse um sistema desse. O Drex volta, Já. então. E por que a Vênia não lança a Vênia X? É difícil, né, a gente fazer um pouco de tudo, mas acho que cada vez mais você vê o movimento de empresas de infraestrutura e emissores de stablecoin a lançarem isso quase que as a service para criar um ecossistema ao redor deles, né? Tem diversas ideias e diversas coisas aí que a gente tem pensado, mas eu acho que existe o espaço para uma empresa como a nossa resgatar o conceito do Drex e fazer ele de forma privada. Quero. Começamos semana que vem ou não? Bora. Conta com a uva. Bom, podemos começar agora. A gente fez um joguinho rápido aqui para falar com vocês, até para encerrar um pouquinho. Infelizmente já está acabando o nosso tempo aqui. E foi uma discussão super rica, com tanta parte de compliance, a parte regulatória. Deu para entender bastante sobre essa vida cross-border, né? E a gente vai trazer uma sugestão de jogo para vocês aqui, que a gente chama aqui, é como se fosse um relâmpago fintech aqui. A ideia é a gente apresentar algumas frases para vocês. Eu queria entender de vocês, na visão de vocês, é verdade, é mito, depende, e explicar brevemente sobre. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro a gente fala aqui, ó. A moeda brasileira jamais poderá competir com dólar ou euro para operações internacionais. Verdade, mito? Depende? Eu acho que é um mito / depende, porque depende muito do qual que é o propósito da transação. Então, se você fala, o real brasileiro compete como moeda para investimento lá fora, acho que é mais difícil, porque, querendo ou não, boa parte dos investidores qualificados vão querer ter parte do seu patrimônio em dólar. Agora, eu sou empresa brasileira, e eu tô cobrando um cliente meu lá fora em real. Faz todo sentido. E aí, o meu custo tá travado em real. Esse meu cliente tem que me pagar em dólar. Nesse caso, eu consigo usar a tecnologia para facilitar essa transação de dólar para real, sem que nenhuma das partes corra um risco de FX. Então, para mim, tudo depende do motivo da transação. Legal que engenheiro sempre fala depende para tudo, né? Maravilhoso. Eu, como engenheiro, me identifico, tá? Eu ia falar depende também. Quer desenvolver um pouquinho sobre? Não, eu acho que é parecido. A gente dificilmente vai ser a moeda que vai fazer uma transação entre os Estados Unidos e qualquer outra... E a Arábia Saudita sobre petróleo. Né? Eles vão transacionar em reais. Por outro lado, o Brasil cada vez mais está exportando tecnologia e eu acho que cada vez mais vai exportar tecnologia financeira. Mas não tem como a gente criar essa moeda? Vamos elaborar a pergunta aí. Se a gente tivesse um Drex global, vamos voltar ao Drex, lastreado num único token global, emitido por todos os bancos mundiais, a gente não poderia ter essa moeda? Não é um absurdo pensar que a gente poderia ser... Para fazer isso, você exige a moeda e você exige o arcabouço tecnológico de settlement, né? O lugar, que no caso... Hoje a gente chama de blockchain, mas sei lá, um ledger distribuído, né? Não é um absurdo pensar que a gente poderia ser um dos protagonistas na criação desse ledger distribuído. Eu adoraria que o Brasil fosse protagonista nisso. A gente tá na frente, na verdade. Nesse eu acho que a gente tá sentido, muito na frente. Eu acho que a gente tá na frente. Até porque a gente também conhece mais as dores de quem tem um sistema A gente já andou na que frente. funciona. É o privilégio de estar na frente. Agora, mesma pergunta. A
regionalmente, teria como o Brasil, aí eu tô falando o real, ser uma moeda mais forte perante os nossos pares locais? Eu tô falando, sei lá, Paraguai, Uruguai. Acho que a dificuldade é cultural aqui, né? Mas não é impossível. Cultural como? O Brasil fazendo offshores? Não nossa, mas os outros países enxergarem o Brasil como essa moeda porto seguro. Por exemplo, a Argentina vê muito dólar, né? Como que ele veria o real como essa moeda porto seguro? Eu acho que a gente começar a pensar em Pix internacional, exportar o Pix é o primeiro, talvez um primeiro começo para você desmistificar isso. E como é que a Vene faria isso? Como é que vocês fariam isso? A gente, de certa forma, tá ajudando o Pix a ser internacional, mesmo sem Pix internacional, né? E eu acho que agora que a gente vai ter as operações dos outros países, a gente consegue ajudar cada vez mais as empresas brasileiras a conseguir fazer com que os seus, abre aspas, Pix locais transacionem nos outros países. Então, acho que é um primeiro passo para você ir vendo o que funciona e desmistificando culturalmente como meio de pagamento para eventualmente virar uma moeda que você está confortável em ter. Porque você sabe que Correto, uma reserva de valor, né? se ela transaciona, se como meio de pagamento eu já sei que funciona, ela transaciona em toda a minha região, por que não eu poderia simplesmente ter esse negócio? O real como moeda forte? Pelo menos num contexto regional, aí eu acho que é mais provável. E aí, regulatoriamente, a gente tá bom. Aí tem um tema regulatório mais difícil de ser resolvido. Inclusive de acordos bilaterais entre os próprios bancos centrais, assim, de aceitar isso. O Banco Central, se estiver ouvindo, uma dica da Vene aí. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta, verdade ou mito aqui, ó. Compliance internacional é sempre um gargalo para empresas que querem usar Pix para clientes estrangeiros. Ixi, a gente vai falar depende de novo? Mas tudo bem, é só Realmente é um depende. É um depende. Na prática, o que a gente quer é justamente trazer uma experiência lisa de compliance para o nosso cliente internacional transacionar no Brasil. Acho que, então, dizer que o compliance internacional é um gargalo é uma palavra muito forte, mas a gente tem que seguir algumas diretrizes internacionais para aprovar determinado cliente e regras do Brasil também. Então, por exemplo, se o meu cliente é um cliente americano, a tratativa é uma coisa. Se o cliente é europeu, é outra. Perfeito. Tem, enfim, listas internacionais de sanções que eu tenho que olhar, mas acho que tudo depende de como é feito. Então, se eu tenho tecnologia e competência para fazer melhor e mais rápido, eu consigo fazer com que algo que a princípio é um gargalo deixe de ser. Eu concordo que é um gargalo, mas eu acho que vem cada vez mais essas barreiras estão caindo e vai deixar de ser em algum momento, assim, eu acho que Então, a gente se vê você falar empresas que tá caindo ao invés de estar aumentando, não temos cada vez um arcabouço regulatório maior? Por que você fala? O arcabouço é maior, mas hoje não existem mais as empresas de compliance e as empresas financeiras e são áreas meio que brigam. A gente vê empresas como vocês ou como a gente que está se provocando, como que eu faço um compliance às vezes até mais barra alta do que existe hoje, mas com a entrega de uma experiência muito mais simples, do ponto de vista do meu cliente. Como que eu coloco tecnologia para fazer Compliance as isso? a service, compliance no API, é isso? E, cara, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai ter um sistema que ele é muito mais robusto, ao mesmo tempo que a barreira de utilização cai. Porque a gente deixou de ser uma empresa que só pensa em settlement, dinheiro indo e vindo, e a gente falou, cara, para resolver o settlement de verdade, eu preciso estar pensando no regulatório, eu preciso estar pensando no compliance, eu preciso estar pensando em reporting e como que isso se integra nas minhas APIs de settlement. Eu não posso pensar, settlement é meu business, isso aqui é uma coisa que eu resolvo ali, vou ter raiva todo dia, mas vou ficar resolvendo. E meu cliente tem que conseguir usar de forma fácil. E eu acho que hoje tem empresas que estão pensando nisso, que antigamente era tipo, vamos botar esses caras para brigar. E produto e compliance e hoje não, hoje é assim, pô, compliance virou Eu produto. acho que eles continuam brigando. Pelo menos agora eles se entendem mais. Né? É isso. Essa acho que vai ser fácil, não vai ser depende, hein? Vamos lá. Ter uma API única que cobre todas as fronteiras é mais confortável do que usar várias integrações locais. Sem dúvidas. Sem dúvida. Acho que isso é uma grande vantagem competitiva, tipo, para quem consegue entregar esse tipo de experiência. E aí entra no mesmo tema de compliance. Poxa, se eu consigo estar integrado e garantir que, cara, se eu estiver usando essa API, eu sei que eu sou compliant, porque o cara ali é barra alta, ele tá fazendo tudo, ele tá monitorando. Putz, E a Eu vou gente ter essa é API incrível. logo, BRLA para X, tantos reais. Tipo, 4 campos. Moeda A para moeda B.
origem, destino, É. 3 A gente linhas. já tem. Isso é incrível, né? Quantas moedas hoje você suporta? Quantas nações ou quantas A gente localizações? suporta euro, dólar, ARS e as stablecoins, BRLA, o STC e o STT. Então, acesso quer É dizer, isso. 80% do PIB mundial nós estamos fazendo? Tira a China aí, tira a China e Índia só. Sim, Seria uma O con- Ocidente é... Pela Vênia eu consigo chegar a 70%, 80% do PIB global? sim, sim. Já? E o 100%? Qual que seria? Como é que eu chego em 100%? É uma questão de tempo ou requer um... Acho que é uma questão também de foco. Acho que o nosso foco principal agora, como até o Matheus já comentou, é expandir para a América Latina, para depois a gente pensar em outros países que têm um desafio de regional maior, um desafio regulatório maior. Acho que tem bastante trabalho pela frente dentro da região que a gente está mais próximo. Mas no depois tempo vai. No tempo a gente chega lá. Legal. Porque até a Vênia a gente conhece, acho que tá até no site de vocês, né? É One API, Global Reach, Local Access. Perfeito. A gente que é Certo. engenheiro sabe que cada integração dá bastante trabalho, tem bastante especificidade. Então, oferecer uma API única para o nosso cliente é um diferencial gigantesco. Gigantesco. Acho que a gente consegue fechar uma proposta de valor melhor para os dois lados, simplesmente porque a gente tem uma cobertura maior. Por que API? Eu não consigo usar na web? De onde que veio a ideia da API versus a ideia... A ideia da API... aplicativo, web, app. Por que eu não consigo baixar vocês na X Store, hein? Na App Store, Google Store? A ideia da API é que a gente acredita que o mundo está evoluindo para as empresas serem cada vez mais globais e para as empresas das aplicações, né? Os Nubanks da vida serem cada vez mais globais e empresas não financeiras cada vez mais conseguirem monetizar sua base de clientes com produtos financeiros. Se eu sou uma empresa e exporta, eu vou poder comprar o BRLA ou eu nem vejo isso? Eu passo lá e vou embora. Se você Eu sou uma empresa que exporta arroz, eu compro Comex. Você pode, mas você não precisa. Que eu acho que Eu vou querer ou não? A ideia é abstrair. Eventualmente você vai querer, porque se você tem um contas a pagar e você quer travar ele, é uma maneira simples de você fazer um Um hedge. hedge, é isso, um hedging. Perfeito. Mas Mas para o é cliente bacana. que fala para a gente, ó, só quero que chegue dólar ali para pagar a fatura, a gente não precisa mostrar. Inclusive, Do ele mesmo não precisa nem ver stablecoin. Isso. Do mesmo jeito que você não precisa entender tecnicamente como funciona o Swift, você também não precisa entender tecnicamente tudo que acontece por Perfeito. trás. Ciclo dessa- se fecha. Na verdade, quem problema usa o resolve? Swift nunca viu ele, né? Que problema Só resolve, pouquíssimas Jota? pessoas têm acesso ao Swift. Eu até falei só os com- bancos, na verdade. Com o só tem. CFO que ele falou, cara, a gente usa o Swift aqui, eu mando, e aí eu fico torcendo pra chegar do outro lado, porque o que acontece mesmo assim, eu não sei muito bem, não. É Tem uma fax. vela. É um fax. É um É. sistema de fax. por É uma baixo. grande mensageria. Não é um Longa. sistema de correio eletrônico, né? O Exatamente. Swift não é um sistema bancário. É um sistema de mensagem. É um sistema de mensagem. E o token é um sistema bancário? É um sistema O financeiro? token, ele consegue ser mensagem e settlement ao mesmo tempo, né? Por quê? Que é uma coisa diferente, porque você efetivamente é uma mensagem, você tá intenting dizendo o que você vai fazer, mas você também tem a própria troca efetiva de moeda entre as wallets. Vocês falam que dá tudo certo. Deixa eu indo pros finalmente. Eu quero saber, me diz o que dá errado. É. O que dá errado? Chega de pergunta fácil. O que dá errado? Hoje a gente usa blockchain pública para operar, né? E o problema dela é que todos os validadores são iguais. Então, eu como validador sou igual a qualquer validador em qualquer país do mundo. Uhum. Não existe níveis diferentes de validação como era o Banco Central aqui queria fazer, que é o Banco Central tem um nível, os bancos têm outro nível, o resto tem outro nível. Isso é bom ou isso é ruim? Tem o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado ruim que às vezes dá errado? Se eu fizer uma coisa errada, ela tá feita. Ela é pública. Não só pública, ela é irreversível. A ideia do blockchain é essa, correto? Não sei se te explicaram a ideia. Então não tem... Como é que você faz um reversal aí? Não tem, Ou não tem, não não tem faz. reversal. Não faz. Se você emitir, Então, por exemplo, se eu emitir um token para uma carteira minha, eu consigo desemitir. Aí beleza, porque é minha carteira, tudo meu eu controlo. Mas, por exemplo, se eu enviar o SDC para uma pessoa, foi enviado. Tipo, a única coisa que eu consigo deixa eu fazer entender, é... o cara fiz do essa- token tá começando a elogiar o Fiat, é isso? Tô sentindo uma certa... Não é isso, mas quando você pensa em Depende colocar do todo o outro. sistema de... Como funciona o sistema de pagamento hoje entre autorizações, etc. E é por isso que existem empresas como a Stripe, que está criando a Tempo, que é a própria blockchain deles. Perfeito.
E a Circle tá criando a Arc, que inclusive a gente, como a Venia, faz parte Eu do vi o projeto anúncio, da Arc. parabéns pelo anúncio. É, porque eles acham que para todo o sistema financeiro se mover para blockchain, algumas funções vão ter que ter um pouco mais de privacidade, que é o que a gente chama de privacidade seletiva, né? Continua sendo privado, mas se for um órgão regulador, um banco central, ele tem uma visibilidade maior do que se for um público geral, né? Ou seja, eu vou poder ver o meu extrato, o Banco Central vê o meu extrato, mas isso não está público na internet. Mas eu não vejo seu extrato. Perfeito. Então, isso é uma falha do mundo token e uma das grandes virtudes do mundo fiat, é isso? Eu acho que é. Privacidade é uma coisa que tem que ser resolvida no mundo token. E aí, token, isso que foi o grande... Um dos calcanhares de Aquiles do Drex, ou seja, não foi bem equacionado isso? Assim, sinceramente é difícil dizer sem estar lá dentro. Eu acho que esse foi o tema que eles trouxeram. Foi o tema mais público. Foi o tema mais público. Mas não me parece ser um problema sem solução. Correto. Inclusive a Tempo e a ARC estão ali, com cada um com o seu jeito de pensar. Quando que a gente vai isso. ver a Venia X aí, com o seu ARC? Ou vocês vão participar desses pools aí? A gente acha que o que a ARC e a Tempo estão construindo é mais parecido, na minha visão, com Master e Visa e Rails de uma forma geral. E a gente como o cara que utiliza e participa deles, tá? Hoje, pelo menos. Caio, mesma pergunta. Vejo você introspectivo. Não, eu acredito que, de fato, a gente vai começar usando a ARC e outras blockchains, porque, como o Matheus falou, elas funcionam como se fossem a Visa e a Master. Então, elas estão ali oferecendo o espaço para que empresas como nós construam as capabilities de pagamentos para os nossos clientes. Então, a princípio, o nosso foco vai ser deploy essas capacidades de pagamento nessas redes antes de pensar em fazer uma rede própria. Até porque acho que fazer uma rede própria envolve um desafio de tecnologia muito grande e hoje já tem players bons que estão fazendo isso. E acho que, além disso, a gente tem que construir um efeito rede nessa blockchain. Então, a blockchain só vai ser relevante se todo mundo usar. Caio, eu já te fiz essa pergunta. Eu quero que você construa sua rede própria. Se tem alguém que tem que construir, é você, meu querido. Eu realmente eu realmente acho que a gente deveria ter uma rede própria. Ancorada num certificado público brasileiro. Seria muito legal. Bastaria só o GovBR emitir um certificado Brasil, ponto. E aí, em cima disso, a gente constrói a nossa. Eu acho que é questão de tempo até players do mercado de stablecoin construírem entre aspas, o próprio Drex, né? Mas pelo menos pegar problemas que o Drex quer resolver e construir por conta própria. Acho que houve até declarações... Cara, é você, cara. É você, cara. Se tem alguém que eu quero que faça isso, é você. Vocês não fizeram isso por quê? Por questão de custo? Time to market? O que é? Acho que tem uma questão de time to market e tem uma questão de entender bem o que é que a gente... Para problemas locais, eu acho que é possível, inclusive, conciliar a rede própria com essas redes mais globais, tipo a Tempo. No competição de ser a rede global de autorização de fluxos financeiros, eu acho que é um business por si só. Assim, tem outras complexidades, tem outras dificuldades. Mas o jeito que você falou, que é mais para ser o que o Drex seria, aí eu acho que faz mais sentido você pensar nisso. Você consegue até fazer ela interoperável. Já temos o podcast 2, já temos a desculpa para os podcasts para frente. Aí. Bora. O que mais? Últimos questionamentos aí, Ju? Bom, tem uma verdade ou mito aqui de stablecoins são a única forma viável de liquidação cross-border para fintechs latino-americanas. Depende do que você diz depende. que é viável, porque, querendo ou não, o cross-border já existe hoje. Bem ou mal, ele funciona com seus problemas. Eu vejo o stablecoin como algo que vai melhorar e revolucionar, e no futuro acho que vai ser o formato default para todo mundo operar. Mas eu não diria que é a única forma viável, até porque a gente não sabe que novas tecnologias vão surgir. Eu acredito muito em stablecoin para resolver essa dor. Acho que vai ser o futuro. E acho que vai, de fato, trazer o mesmo nível de experiência que o Pix traz hoje para o Brasil para os pagamentos cross-border. Eu acho também que não é a única viável, não. Acho que só é a que mais vai fazer sentido cada vez mais ao longo do tempo. É a melhor, por efeito então. de quê? Velocidade, por efeito praticidade, simplicidade. Exatamente. Velocidade e praticidade vai acabar sendo a dominante, mas obviamente que existem outros métodos, outras engenharias que a turma usa para fazer. Então, pro final... Pro final... Minha última pergunta, e aí já vou
O Brasil é um país agro. A gente é nominalmente exportador, credor em divisas internacionais. O que é muito legal, acho que a gente tem que sempre agradecer o agro por sustentar, talvez de uma forma muito humilde, a nossa economia. A gente não dá valor ao agro. E ele deve morrer e sofrer com todo o sistema de câmbio cross-border, dado que nós somos exportadores. Quando que o agro vai usar a Vênia? Quando que a gente vai sair do argentino usando água de coco na praia, que é um caso legal, ou comprando Uber na Renner, para a gente exportar 100 toneladas de soja, suco de laranja, as commodities brasileiras para fora, usando a Vênia, BRLA. Como é que a gente vai esse salto de operações de R$100, né, que a gente tem feito, para 100 mil, 1 milhão? Quando que a Vale do Rio Doce vai emitir o token da BRLA? Imagina que legal, minério de ferro sai no porto, emite o token, chega o navio do outro lado, Ásia pega o token, devolve o token. Eu acho que existe um tema de que por muito tempo a regulação de câmbio permitia isso, na 277, mas a parte de desembaraço aduaneiro ainda tinha alguns entraves, que inclusive eu acho que é mais do jeito de fazer do que o próprio entrave regulatório, tá? Tipo, no meu entendimento. Mas com essa mudança, que vai entrar em vigor a partir de fevereiro, acho que abre O que entra em fevereiro? Entra em vigor a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. SP Saves agora, né? SP Saves. Eu acho que muda esse tema, deixa ele muito mais claro. E aí acaba 272 ou não? A de câmbio? É. A de câmbio vai ser alterada. E aí vai... A resolução 521 vai alterar a de câmbio para incluir os câmbios das SP E aí eu posso Saves. escolher caminho A, caminho B ou não? Pode escolher caminho A, caminho B. Tá. E aí voltando à pergunta, você fugiu da pergunta. Eu acho que esse é um grande divisor de águas. Quando a Vale do Rio Doce gente vai fazer. fechar o navio dela, cheio de minério de ferro, e vai fechar essa operação numa... A Vale eu não sei, mas Seria. eu acho que o agro, para começar, e principalmente começando pelos menores produtores, eu acho que é mais cedo do que a gente imagina. Não, os menores com certeza. É que esse é o mais, para mim, o mais emblemático. Você imagina que ele é visualmente tangível. É um navio cheio de minério de ferro, sei lá, 50 Feito milhões de BRLA, dólares, né? cheio de... Ou suco de laranja, né? Quando que a gente vai ter, sei lá... E o que... Porque eu quero a pergunta, na verdade, o que precisa ser feito? Aquela ideia. Vamos mirar em moonshot. O que seria feito para um navio de suco de laranja indo para a Arábia Saudita, Estados Unidos? Eu acho que do ponto de vista de câmbio, a gente até consegue fazer isso de uma maneira legal, mas para volumes altos, existe um tema de crédito, de letra de crédito e ser garantidor da transação, que exige muito balanço. E que dá para fazer, tipo, imagina que eu consigo fazer um contrato inteligente que tem gente para tomar esse balanço e ser remunerado por isso. Mas não é tão trivial. Mas é uma coisa que a gente tem estudado, assim. É um mercado Imagina o que é navio via interessante. API, tá lá no porto, dá um rest. Navio... Não, assim, Porque o navio, quando ele tá no navio. porto, ele é do armador, depois ele vai pra seguradora. Enquanto que ele tá e Mara- cada dia... ele troca de mão. Não sei se você sabe, uma carga internacional, eu sempre pergunto, uma carga internacional, enquanto que ela tá no caminhão, tá laranja. Ela tá no pé, ela é tokenizada. Ela vai no caminhão, ela é do transportador logístico, responsabilidade do caminhoneiro. Depois ela chega num depósito, trocou de dono de novo. Depois ela virou suco, trocou de novo. Vai pra fábrica, outro dono. É a mesma loja, só tem o token trocando de mão. Quando que a gente vai ter isso via API? E é interessante até pensando na questão Faz de sentido. câmbio de zero, é algo até recente no Brasil. Quando ela tá em alto mar, Legal. ela é de quem? Instantâneo. E aí? Quando a gente vai ter a BRLA? Esse é o E do caso ponto mais... de- Por que eu perguntei e isso? do Porque ponto isso de pra mim é o vista- caso mais difícil. É o último. Ele é o último da fila. Então vamos tentar resolver o último e os outros ficam fáceis. Esse é difícil mesmo. Tem Então um o monte suco de laranja. Pega lá, tem a laranja tá no pé, pode ser tokenizada. Depois ela vai pro caminhão, depois ela vai para um depósito intermediário, depois ela vai para mais depósito, vai um trem chega na fábrica, vira suco, vai até o porto. O porto tem a seguradora, armador internacional, alto mar. E aí, quando vocês vão conseguir fazer esse produto? Esse produto tem uma série de complexidades. Eu acho que ele não é 2026, com certeza. Mas o arcabouço regulatório já existe ou não? Não, eu acho que hoje não tá... Eu acho que pós-fevereiro vai estar bem mais pronto pra gente fazer. Então, março, é isso? Rafa quer fazer. Não falamos de como. Eu quero, claro, é uma pergunta difícil. Eu quero perguntas difíceis. Pessoal, uma honra com vocês. Juliana, comentários finais aí.
Agradecer vocês aqui pela presença, por terem dado essa aula aqui pra gente, tanto regulatório, ou entender um pouco mais essa realidade de novas formas da gente levar o dinheiro para fora, trazer o dinheiro para dentro do Brasil também. Cada vez mais a gente enxerga essa necessidade de estar presente fora do mundo, ao redor do mundo, né? Então, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite de estar aqui. A gente tem um presente para vocês aqui. Opa! Representar aqui para vocês, aqui, pai e Matheus, aqui da UV, uma lembrancinha Ó, para vocês lembrarem sempre da gente aqui. bonito, viu? Obrigado. Que a gente Aqui. continue. Se é para o café, não. A gente Café- sabe que café o pessoal trabalha quente até perto do altas teclado, horas, pra né? corrigir. Olha que eu tomo café pra caramba, viu? A gente percebe que como não pode parar, né? O É. Stable não pode parar, é 24/7 para suportar o café de vocês. E eu que agradeço também a UV pelo convite e por toda a parceria. Acho que tem sido uma parceria excepcional. Espero que a gente possa cada vez mais fazer novas coisas, novos Com projetos certeza. juntos. Acho que só tem a crescer cada vez mais. Muita história de parceria, então, Não, pô. 2026. É isso. Com certeza. Maravilha, cara. Pessoal, obrigado por ter vocês aí. Muito Até obrigado. a gente. próxima. Abraço. Obrigado. Até a próxima.